Então, não sei se vocês já brincaram aí com o Sandor. Deixa na tela do Sandor que ele é o garoto do mês, né? Sandor. É verdade. O Sandor está aí nas capas de revista aí, né? Glória a Deus. Bom, pessoal, nós estamos iniciando aqui a nossa reunião, já iniciamos já há alguns minutos, a gente teve aqui um tempo de oração e hoje nós estamos com a novidade, nós estamos gravando aqui a mensagem e vamos disponibilizar para os irmãos que não puderam entrar aqui ao vivo. E a partir da semana que vem, pode ser que a gente mude um pouco a dinâmica do nosso Tadel aqui, para que seja mais objetivo, mais eficaz, possa envolver os supervisores e tal. Então, eu creio que vai ter novidade aí, a partir da semana que vem, para a gente ir ajustando em cima daquilo que Deus tem falado com a igreja. Creio que todos aqui participaram da ministração do pastor Eibe na semana passada, né, no Tadel passado, e eu creio que todos foram muito tocados, né, com aquela mensagem, assim, chacoalhado mesmo, e eu creio que Deus vai continuar nos despertando para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, olhando especialmente para a nossa igreja local aqui em Santana, né? Então, o pastor Eibe falou sobre o tema que ele ministrou, foi visão e sonhos, a linguagem do Espírito Santo. E eu quero repercutir um pouco isso que ele ministrou. Eu espero não ser repetitivo aqui com os irmãos, mas como diz o apóstolo Paulo, não vos canso de falar as mesmas coisas, segurança é para vós. Então, quando você ouvir uma coisa, você fala, mas eu já ouvi isso. É importante a gente ouvir mais de uma vez, né? Porque a gente grava, a gente aprende mais, né? E tudo. Então, assim, e eu sou muito bem-aventurado, porque além de eu ter ouvido 2 vezes, hoje eu vou falar ainda, né, para vocês, e quando a gente fala, a gente grava ainda mais. E você possa falar para alguém também, né? É aquilo que Deus tem falado com você. Então, o pastor Ivo falou, ele citou, né, o pastor Cho, né, que é o pastor da maior igreja do mundo, a igreja da Coreia, né, da Coreia do Sul, que ele aprendeu bastante esses princípios com o pastor David Yang Cho, né, e ele trouxe isso, né, para a vida dele e mudou radicalmente o ministério. E ele, na época, ele servia na igreja lá em Santarém, uma igreja comum, né, uma igreja pequena, mas que fez toda a diferença esse assunto, né, de visão, de sonhos e tal. E ele colocou 7 pontos. E eu quero aqui com vocês falar sobre esses 7 pontos mais uma vez, olhando, como eu falei no início, olhando para a nossa igreja, olhando para a nossa célula, para o nosso setor e tal, né? Então, o primeiro ponto de 7 é a importância da visão, né? E ele falou, eu estou falando sobre visão no sentido espiritual, né? Isso ele deixou claro assim. Então, ele diz o seguinte, olha, o Espírito Santo é o artista, né? E a visão é o quadro que o Espírito Santo está pintando dentro de nós, né? Então, nós temos falado sobre a intimidade com o Espírito Santo, né? Então, no que se refere às coisas de Deus, né? A obra espiritual, a obra do ministério, o Espírito Santo, ele pega um pincel, né? O que é o pincel? É o nosso relacionamento, aquilo que a gente tem falado no culto, né? O pincel é a intimidade com Deus e a tinta é a palavra de Deus, né? As promessas, aquilo que Deus tem na sua palavra. Deus tem riquezas maravilhosas, né? Como nós ministramos domingo. E à medida que nós desenvolvemos intimidade com Deus através do Espírito Santo, ele vai pintando aquele quadro. Ele vai pintando aquele quadro e vamos olhar para a nossa própria vida, aquilo que Deus tem para nós no contexto familiar, no contexto profissional e no contexto ministerial, né, também. Então, nós vamos tendo intimidade com Deus, ele vai pintando aquilo, né? Ele vai
dando aquelas pinceladas ali, né? E quando a gente fala, queridos, agora vamos falar sobre a questão ministerial. O pastor Ivo falou, olha, quando a gente pensa sobre o sucesso ministerial, o que é o sucesso ministerial? Aí ele falou, não é só número, mas também é número, porque um número, uma vida, né, é importante para Deus. Então, cada número representa uma alma que teve o seu destino eterno transformado, né? Mas ele disse, olha, sucesso é num contexto amplo da palavra, onde a gente vê dentro da igreja pessoas nascendo de novo, pessoas sendo verdadeiramente sendo transformadas. A gente pode testificar aqui, eu estou olhando para vocês e vejo aqui experiências de transformação, né? Como Deus fez, como Deus agiu, né? Se tivesse tempo aqui de cada um dar o seu testemunho, né? Pessoas que nasceram de novo e foram radicalmente mudadas e transformadas por Deus, né? Onde a gente é discipulado, onde a gente faz discípulos, né? Que é um chamado do Senhor. A gente vê famílias sendo transformadas, restauradas, né? Então, nós vemos esse crescimento em qualidade e também em quantidade. Então, esse é o quadro que o Espírito Santo ele vai pintando na nossa igreja, ele vai pintando nas famílias, vai pintando, né, nos bairros, nas células ali, né? Então, queridos, não tem outra maneira, a gente não vai inventar nada, a não ser buscar a direção, buscar a intimidade com o Espírito Santo, e à medida que nós vamos buscando esse relacionamento, Jesus falava assim, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Né? Então, Senhor, qual é a sua direção para a minha família? Aquilo que o Senhor tem para realizar, né, nos próximos 5 anos? Começa a sonhar ali com o Espírito Santo, né, que o Senhor tem para realizar através da minha célula, do meu ministério, né? E aí o Espírito Santo vai te dando, né, visões e sonhos ali. Isso é tão tremendo. E ele falou, olha, o tema da mensagem é visão e sonhos, no plural, né? Porque ele te dá uma visão, né? E aí você precisa ficar sonhando diariamente, sonhando e alimentando, realimentando ali os sonhos, até que você começa a ver aquilo se tornar realidade. Então, não é do dia para a noite, né? É um processo que Deus vai nos dando para que a gente venha ser, assim, impulsionados a não parar de sonhar, né? Então, a gente recebe essa visão do Espírito Santo e ele vai nos dando sonhos à medida que nós vamos caminhando junto com ele. Então, é uma linguagem que nós precisamos aprender. Então, visão e sonhos é a linguagem do Espírito Santo. Então, nós estamos falando especificamente da área ministerial, mas vale para toda a área da nossa vida, né? Então, Deus ele tem uma visão e ele tem sonhos para nós, né? E o pastor ele conta, né, a história dele quando ele recebeu, né, uma visão de Deus, uma convicção muito forte, né? A igreja na época possuía mais ou menos 400 membros, né? E ele recebeu ali um número, né? Ele recebeu, olha, o Espírito Santo falou para ele sobre 8.000 vidas, né? E só que ele precisaria ficar sonhando com aquilo, ele precisaria ficar eu não quero entrar no próximo ponto aqui, né? Que a gente precisa ir na ordem, mas ele precisava cultivar intimidade com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, né? E muitas vezes o Espírito Santo ele vai usar aquilo que a gente tem dificuldade para que a gente possa romper, para que a gente possa crescer, né? E situações que a gente até se sente frustrado, mas é justamente naqueles pontos que Deus vai nos lapidar para que a gente venha avançar, né? Então, ele falou, né, que às vezes esse ponto que acaba
nos trazendo frustração, a gente vê muitas vezes assim, uma certa estagnação, talvez na célula, na igreja, né? Talvez pessoas que não rompem, pessoas sem discipulado, né? E não têm uma vida cristã frutífera, né? Então, são pessoas que ainda não conseguiram romper, porque talvez não estão sendo discipuladas, mas precisam entrar nesse processo. E Deus vai usar situações como essa para nós nos despertarmos, né? E crer por grandes coisas, como o pastor ele costuma falar, né? Então, eu não quero me estender muito, porque a gente não tem muito tempo, né? Eu não posso usar mais tempo que o próprio pastor ele ministrou lá, né? E então ele deu o exemplo do Popeye, né? O que em algum momento acaba tirando você do sério e que você fala, eu não aguento mais, né? Ele deu o exemplo do Popeye, quando ele via lá o Brutus, né? Enchendo as paciências lá, né? E aí chegava o momento que ele ia lá e comia o espinafre e tudo mais, e aí ele resolvia a situação, né? Ainda que nós precisamos desta obstinação, mas nós não vamos resolver nada. Quem vai resolver é o Espírito Santo de Deus, mas nós vamos ter essa postura, né? Então, o que tem nos incomodado, né? O que talvez a gente não tem sentido confortável? Deus vai usar essa área para a gente despertar e buscar romper aí dentro da visão, né? Então ele falou, o que queima dentro de você? Ele colocou os 4 pontos aqui. Primeiro, deve ser intimidade com Deus. Segundo, discipulado, amor e fé, né? Então, essas 4 coisas aqui, se a gente tiver isso aqui dentro do nosso contexto ministerial, nós vamos já estar nos preparando aqui para aquilo que Deus tem para realizar. Então, o primeiro ponto é a importância da visão. Preciso receber uma visão do Senhor, né? E aí Deus vai nos dando sonhos e vai usar situações que nós estamos talvez desconfortáveis, mas que Ele vai usar para a gente levar a um novo nível. O segundo ponto que ele colocou, a visão gera paixão. A visão gera paixão. Ele contou a história, né, do comediante. Já ouvi aquela história, ele contar aquela história há muito tempo atrás, né? Os irmãos devem lembrar também do comediante e do pastor, né? O pastor, ele estava lá na igreja, lá com aquele rebanho, as pessoas, né, mais ou menos, e tal, e ele pregando a verdade. E aí tinha um comediante, né, que ele estava lá com um evento lá, e ele lotava o auditório, né, inventando história, contando mentira, e o povo lotava lá o auditório, né? Aí ele ficou inconformado e foi lá conversar com o comediante, né? Escuta, preciso entender, porque eu tô lá toda semana pregando a verdade e as pessoas não são atraídas, e você está pregando a mentira e você lota aqui o auditório e tal, né? Aí o comediante deu uma lição, falou o seguinte, olha, acontece o seguinte, você prega a verdade como se fosse mentira, e eu até invento histórias como se fosse verdade. Então, isso fala sobre a paixão, né? Fala sobre a paixão. Ele falou, olha, você conta a verdade sem nenhum tipo de paixão. Então, isso nós precisamos refletir sobre a nossa liderança, né? Será que o nosso chamado tem queimado dentro de nós? Será que a visão tem queimado dentro de nós, né? Toda pessoa apaixonada, ela possui uma energia sobrenatural. Então, ele falou, deixou isso muito claro. Olha, a gente vê assim, tem pessoas, parece que elas são energizadas, elas são cheias de energia, mas não é. É que elas têm muita paixão. Então, muita paixão, muita energia. Pouca energia, pouca paixão. E tem uns que não têm paixão nenhuma, né? Precisa ressuscitar, né? Aí tem que orar para que possa reviver.
Então, queridos, continuando aqui ainda na paixão, ele falou, né? Pessoas nobres são motivadas por alvos dinâmicos, né? Possui desejos e inclinações nobres, né? A paixão faz você ir à frente da multidão, a paixão faz a diferença, a paixão te faz produtivo na crise, te faz mais decidido, mais determinado. A crise, talvez Deus usa para acender um fogo maior, e a paixão vai fazer você superar os limites, alcançar o impossível, né? A paixão te leva a um lugar onde você nunca teria chegado, um lugar de destaque em Deus, né? Então, isso é tão incrível, né? Porque quando nós temos paixão, queridos, fica mais leve, né? Você consegue acordar cedo, dormir tarde, porque você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem uma paixão, né? Continuando aqui, número 3, a visão define a sua direção. Então, você sabe para onde você está indo. Você sabe para onde você está indo, né? Então, se você sabe para onde você está indo, você já tem um mapa desenhado, né, ali, e você começa a definir exatamente aquilo que você vai falar, a maneira que você vai se comportar, o caminho que você vai pegar, né? E ministerialmente falando, né, o Espírito Santo já pintou aquele quadro, você sabe para onde você vai, está tudo definido ali, né? Então, você tem a visão, você já sabe o que você vai falar, você tem conteúdo, né? Porque o Espírito Santo já desenhou tudo isso dentro de você. Ele até falou, né? Às vezes o pastor ele não sabe o que pregar no culto, não sabe o que pregar no Tadel, mas se você tem uma paixão, né? Deus já colocou isso dentro de você. E eu estou buscando exatamente isso. Eu já tive muita crise, né? Como é que eu vou ter um sermão toda semana falar no Tadel, né? Então, eu estou pedindo ser mais paixão para que eu não venha me preocupar. Eu sempre tenha algo para poder transmitir para a igreja, né? Transmitir para a igreja. Então, isso fala sobre paixão, da gente saber exatamente para onde vai. E eu estou falando aqui, na verdade, do ponto sobre a visão define a sua direção. Então, se eu tenho visão, eu sei para onde eu vou. Então, eu não vou ficar saindo do alvo. Continuando aqui, número 4, a visão define a sua agenda. Então, se eu tenho uma visão, se eu tenho um sonho, se eu tenho um propósito, eu já tenho definido as minhas prioridades, né? Então, eu já sei o que eu não vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perseverar naquilo que Deus já me deu com clareza, né? Então, a visão ela vai controlar, inclusive, o meu tempo, aquilo que nós falamos no culto, né? Até abrindo um pouco mais o leque, o Espírito Santo ele tem riquezas insondáveis, né? E ele revela isso para nós, né? E é tão legal quando a gente tem uma convicção daquilo que Deus nos chamou, né? Número 5, a visão gera uma fome insaciável pelo aprendizado. Pessoas que têm uma visão dada por Deus, elas são flexíveis, né? Elas estão sempre buscando aprender. Então, elas não são assim rígidas, não vamos dizer assim, né? Elas aprendem com os outros, elas são humildes, né? E então ela sabe que tudo vem do Senhor e ela busca aprender com outras pessoas, né? Então ela não tem nenhuma dificuldade em buscar ajuda. Vamos falar no contexto do líder de célula. Então o líder vai lá e conversa com outro, né? O que você está fazendo? Vejo que você está frutificando, a sua célula está uma bênção, né? Me ajuda nisso aqui, né? Quero ir lá também visitar e tudo mais. Então
a visão verdadeira gera fome em aprender com os outros. Nós somos ensináveis, flexíveis, né? O pastor Ibe tem a frase que ele fala: quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, começa a morrer. Então, devemos buscar isso, não ser orgulhosos, né? E a gente buscar aprender com aqueles que estão crescendo, com aqueles que estão avançando. Quem tem a visão autêntica, a humildade não é encarada como algo especial, mas como honestidade, né? Porque eu não preciso ser humilde para aprender. Isso é honestidade. Eu sou honesto em dizer, olha, eu preciso aprender, né? Eu não cheguei lá ainda e eu posso contar com pessoas que já chegaram lá que vão me ajudar nessa caminhada aí, né? Então, não é se rebaixar, a gente está sempre buscando aprender, né? E até o pastor falou, até aprender com outras pessoas que talvez, ele citou esse exemplo, que tem às vezes até um ministério menor, né? Mas que ele está frutificando, ele tem um alvo, ele tem um propósito e tudo mais. Então, sempre nós podemos aprender com alguém, né? Nós nunca vamos saber tudo que nós não possamos continuar aprendendo, né? E ele falou, né, que nós precisamos ter essa capacidade de ser flexível, de reinventar, né? E quando a gente tem essa visão que emana dentro de nós, a gente recebe essa graça de Deus para poder ter essa flexibilidade, ficar aprendendo, ficar se reinventando, em nome de Jesus. Então, ter essa capacidade de mudança, de flexibilidade aí. Que nem o pastor Ivo falou, né? A gente vai fazer aquilo que for necessário dentro do limite da palavra para poder atingir aquilo que é o propósito de Deus, né? Eu vou me virar, eu vou aprender, eu vou correr atrás e tal, né? Então, a visão, ela vai trazer essa fome insaciável pelo aprendizado, pela flexibilidade, capacidade de reinventar. A visão autêntica faz com que você seja rápido, né, para se arrepender, às vezes, e corrigir uma coisa que você precisa corrigir uma rota, né, e tal. Porque tem pessoas que são assim, não, esse é o meu jeito de fazer, vai ser assim, né? E aí a gente, todo mundo está vendo que não está dando certo aquele caminho, né? Mas ele é inflexível, né? Então, preciso ter essa capacidade de pedir perdão, me humilhar e corrigir a rota, né? De fato, precisamos trazer para aquilo que é o caminho de Deus e ter essa humildade. Número 6, a visão precisa ser incubada, né? Lembram que ele falou o exemplo da galinha, né? Como que a galinha choca os ovos, né, Daí tinha uma criação ali, uma granja ali, e então a galinha, como que ela faz para poder chocar os ovos? Ela fica lá em cima até nascer os pintinhos, né? O pastor aí falou, as galinhazinhas lá. Então, é assim que eu tenho que fazer com a visão, né, que Deus me deu. Ficar ali chocando, incubando, sonhando dia e noite, né? Possuindo a visão, até que a visão nos possua, né? Vou dar um exemplo, né? Eu não falei ainda de uma coisa prática envolvendo a nossa igreja, mas quando a gente teve, né, nós recebemos, né, daí a visão de ter uma igreja em Santana, né? Um ano atrás, né, contando da data que inaugurou, a gente recebeu uma direção de Deus, né? Em dezembro de 2014, nós vamos ter um núcleo lá em Santana, né? E nós não tínhamos nada, a gente tinha células, né? E tudo. E aí a gente fez um cartaz para colocar nas células, né? Daí colocamos cartaz nas células. A gente tinha células em Barueri ainda, né? E todo mundo colocou os cartazes, começou a orar e tal, e nós ficamos incubando ali durante um ano,
né, aquela visão, porque nós tínhamos convicção que Deus tinha nos dado, e depois Deus usou a vida do pastor Cleiton para confirmar isso, e ele recebeu também essa mesma visão do Senhor, né? E a gente inaugurou lá em Santana em janeiro de 2015. Não inaugurou em dezembro porque não tinha data para a gente utilizar no final do ano. Então, a gente ficou ali nos preparando para aquele tempo. Então, queridos, como eu falei aqui anteriormente, quando Deus nos dá a visão, nos dá uma paixão, né? A visão toma conta da nossa vida, né? E aquilo nos dá um renovo, né? Uma energia, né? Como eu falei, a gente dorme tarde, acorda cedo. Quantas vezes a gente saiu lá do prédio da igreja de madrugada, arrumando coisa lá para a inauguração e tudo, e outras ocasiões também, né? Porque a gente vê como é emocionante, né? Vamos dizer assim, a gente está envolvido no maior projeto da Terra, no maior projeto do universo, né? Então, durante esse período, a gente foi gerando e orando e buscando de Deus, né? Então, a visão não será alcançada se não incubar, se não chocar o ovo, né? Então, queridos, Deus nos deu aquilo naquele momento, só que Ele quer que a gente continue, como nós falamos no segundo ponto, né? Ele nos deu uma visão, agora nós precisamos continuar incubando, né? Porque ainda não chocou todos os ovos ainda, né? Então, precisamos continuar buscando isso de Deus, né? E eu creio que Ele vai nos dar isso como igreja, né? E cada área, cada ministério, cada célula faz parte disso, né? Cada um no nível, vamos dizer assim, né? E isso vai somar, e Deus vai trazer essa unidade para a igreja de poder sonhar juntos, né? Então, a visão precisa ser incubada. E número 7, a visão te leva a vivenciar o impossível, né? Então, queridos, falei aqui no início sobre a questão da gente colocar alvos, né? E então, nós estamos orando sobre essa questão de alvos, mas uma coisa é certa, e eu tenho aprendido isso com o pastor Gumer, né? E ele vem falando o seguinte: olha, os alvos são importantes, sim, né? Que nem o pastor Eibe recebeu lá o alvo de 8.000 pessoas e tal. Mas o processo é mais importante ainda do que os alvos, né? Porque se eu tenho alvo e não tenho processo, né, não vai adiantar nada. Então, eu preciso ver o que Deus está requerendo de mim nesse tempo, né, como igreja, como estrutura da igreja, nos ministérios, na visão da igreja e tal, e a gente venha ajustar, que a gente venha alinhar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí, queridos, os alvos, né, o atingimento, né, dos alvos que Deus possa nos dar, isso vai ser uma coisa que vai ser uma consequência, né? Então, queridos, nós vamos buscar isso do Espírito Santo e, de uma forma prática, a gente se organizar, sabe, para a gente nos preparar para o crescimento que Deus vai nos dar, né? Então, eu quero desafiar os irmãos a sonharem junto, né? E vermos aqui, como está aqui no ponto 7, de fato, a gente vivenciar o impossível, né? E a gente pode estender isso, mais uma vez, para cada área da nossa vida, né? Eu olho aqui para a vida do Sandro, a gente estava brincando hoje, né? Que ele saiu no jornal, né? Mas a gente acompanhou o processo de transição na vida do Sandro, porque ele trabalhava num grande banco, né? E era lá um executivo, mas ele não estava sonhando mais com aquilo.
né? Ao contrário, né? Aquilo estava sugando as energias da vida dele. E hoje ele acho que trabalha mais ainda, muito mais, mas ele faz algo que ele tem paixão, né? Ele levanta de manhã e vai cantando para o trabalho dele, né? Então, Deus quer nos dar, sabe, essa paixão, né, naquilo que ele tem para nós, né? Então, aquilo que Deus sonha para a nossa vida como família, né, na vida profissional e também na vida ministerial, né, que nós possamos receber do Senhor uma visão e possamos ficar sonhando ali com aquilo que Deus tem, né? Então, eu creio que é totalmente possível, porque nós temos recebido isso do Senhor e Ele dá a visão e Ele dá a provisão, né? É uma chave também que a gente aprendeu. Deus nunca vai dar uma visão sem dar também a provisão, né? Então, queridos, busque isso do Espírito Santo para a sua vida, para as suas finanças, né, para a sua família, né? E busque também para o seu ministério, e Deus vai nos dar e vai nos dar essa capacidade, né, de ter um alvo, né, de ficar olhando, de ter um caminho. Deixa eu recapitular aqui os pontos. A importância da visão. A visão gera paixão, a visão define a sua direção, sabe para onde você está indo, né? E a sua agenda vai ser voltada para aquele alvo, né? E você vai ter um desejo de sempre ficar aprendendo, né? A visão precisa ser incubada e a visão vai te levar a vivenciar o impossível em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que a gente possa ser despertado para sonhar com a igreja do Senhor, né? Deus tem nos dado alvos como igreja, Deus tem, assim, sonhado, e é tão incrível quando a gente entra no centro da vontade de Deus, no tempo de Deus, né? E a gente alinha o nosso relógio com o relógio de Deus, e eu creio que Ele vai fazer grandes coisas quando nós, como liderança da igreja, como pessoas que Deus tem chamado para estarem à frente, né? Quando a gente estiver o mais unidos possível nesse alvo, nesse propósito, eu creio que grandes coisas estão por vir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa nesse sentido? O que Deus tem falado com você sobre a igreja, sobre os sonhos, projetos aí, Adail? Mauro? Eu quero falar que a gente, passando por esse momento de ter a igreja aqui, quero dizer que a gente orou muito com a fase que a gente colocou os alvos, não só para mostrar que nós tínhamos um alvo, mas para a gente orar, né? E aquilo gerou dentro da gente um sentimento bom, uma paixão. E eu quero dizer que essa paixão continua viva dentro da gente até hoje. As pessoas que conhecem a gente há mais tempo sabem. Amém. A Raquel sabe, a Raquel participou diretamente com a gente, o irmão Joildo sabe também, o Mauro, a galera aí de mais tempo com a gente sabe que a gente sonhou junto e batalhamos junto, né? O pastor Neto também aí na linha de frente, nos ajudando muito também. E, enfim, para a gente continuar sonhando, a gente precisa ter uma vida regada de oração. Senão, o sonho parece que fica cada vez mais distante e a gente acaba desanimando. Então, é bom sonhar, mas orar também para que esses sonhos se materializem naquilo que a gente quer. Também essa é a dica aí para nós. Continuar orando e sonhando com grandes coisas, que o reino de Deus está aí se expandindo a cada dia. Amém? Amém. Eu dou glória a Deus pela vida do Adail, porque é uma pessoa, assim, apaixonada, né? Que nos inspira, que nos constrange muitas vezes, né? Com o posicionamento dele. A gente aprende muito com a vida do Adail, da Joelma, dessa família aí.
que têm sido colunas aí na igreja, todos vocês, né? Eu posso, assim, dizer que eu sou, assim, inspirado, né, por cada líder aqui, a vida da Janete, a disposição ali do Zeca, da Jaqueline, tanto amor, tanto cuidado pelas coisas de Deus, né? Eu não tenho a graça que vocês têm. Mauro, Joildo, estava lá nos primórdios lá, Joildo foi o fundador, né, da igreja, junto com a Joelma ali, a Raquel e o Wander também, meu Deus. A Leila também, que está chegando aí, mas sonhando também, já vestiu a camisa e está aí disposta, né? A gente vê Deus agindo. E o Sandro também, que é aí, assim, uma das colunas também aí da igreja, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e aqueles também que não estão aqui, essa equipe poderosa aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quer falar, Mauro? Não, só falar um glória a Deus aí também. Amém. Amém. Vamos. Eu estava falando dos projetos, né? Estava falando dos projetos, também senti de compartilhar. A gente tem sonhado bastante com algumas, implantar algumas coisas novas, assim, né? Meio a tudo isso que nós estamos vivendo, né? Com questão de epidemia, sabendo que, de repente, a gente não pode estar tão presencial, mas a gente conversou lá atrás, o Neto, eu, o William também, sobre um projeto de uma célula voltada aos músicos, assim, né? Estamos falando que é uma reunião de músicos, mas como se fosse uma célula mesmo, né? Acho que depois vai formatar melhor isso, mas é tão legal e vai estar todo mundo inserido. Quem quiser participar e vai estar envolvido nisso. A gente está com uma intenção também de tocar aquelas pessoas que estão em meio um pouco distante, afastado, gosta de música e quer estar junto, de repente. Então, eu creio que Deus vai usar isso para atrair muitas pessoas, em nome de Jesus. Então, só reforçando isso que o Mauro está falando, eles estão planejando fazer uma célula de músicos, né? Mas não é uma panelinha fechada, né? Ao contrário, é para ser uma panela aberta, né? Para atrair quem gosta dessa área, que a nossa igreja tem essa característica, até o pastor também gosta de música, né? Então, a gente vai ter essa característica aí. E a gente vai fazer essa célula com as portas abertas, né? Como o Mauro falou, para a gente atrair músicos que estão aí no mundo, né? E também quem gosta também dessa área vai estar convidado também. Queridos, para a gente encerrar aqui, eu quero mencionar, antes da gente orar aqui para encerrar, queridos, a situação que a gente está vivendo, né? Como sociedade no Brasil, né? Até ia falar isso no culto, acabei não falando. Hoje em dia, eu não sei hoje qual é o número, né? Mas nós já passamos de 410 mil vidas perdidas, né? Por causa da pandemia, né? Não sei se esses números estão corretos ou não, mas é um número, né? É um número. E então, queridos, isso deve nos despertar. Isso deve nos despertar. A Raquel colocou aqui que ela vai para a célula, que ela vai querer cantar também. É bem-vinda, viu, Raquel? Glória a Deus. Então, queridos, voltando aqui, a gente não pode assim ficar, a gente não pode se conformar com esse tipo de situação, com esse tipo de situação que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, todo esse cenário que está aí, né? E a gente precisa se levantar, pelo menos para orar, né, pelo nosso país. Hoje mesmo teve uma tragédia horrível no Sul, né? Um jovem entrou numa escola e matou crianças e professores, né? E de vez em quando acontece um fato desse. É como o mundo está caminhando, né? As pessoas perdidas, as pessoas precisando, né, de Deus, né? E, então, queridos, a igreja precisa se levantar. A palavra fala, né? Se
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, eu verei do céu, né? Então, nós como igreja devemos ser os primeiros a nos identificar, né? As pessoas que estão sofrendo lá fora, perdendo entes queridos, essas famílias que foram afetadas nessa escola hoje, né? A gente começa a pensar nisso, meu Deus do céu. Então, nós vamos orar aqui para encerrar em cima desse assunto que a gente falou, para que Deus venha continuar alimentando os nossos sonhos aí com a igreja, porque nós vamos tocar vidas, né? E mudar o destino eterno de pessoas, e nós vamos ver o reino de Deus chegando na nossa cidade, na nossa região, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por essa mensagem que o Senhor tem falado com a tua igreja, para nós recebermos do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para realizar, Deus de propósito, Deus de visão, e que o Senhor venha continuar nos dando sonhos, Pai, que nós não venhamos parar de sonhar com as tuas coisas, com o teu reino, Pai. Quando nós olhamos para o mundo lá fora, a situação da pandemia, as tragédias como a de hoje, Pai, que está na imprensa, que aconteceu lá no Sul, nós queremos aqui, Deus, como igreja, queremos nos humilhar, queremos orar, Deus, em prol do Brasil, Deus, para que venha, de fato, Deus, um quebrantamento sobre a nossa nação, especialmente sobre a nossa cidade, Pai, que o Teu Espírito Santo venha a ser derramado, que nós possamos, Pai, através de nós, Senhor, sermos um canal, Deus, para a salvação, para alcançar pessoas, que o avivamento venha primeiro no coração de cada um de nós, de poder nos alinhar com o Teu coração, de sonhar os Teus sonhos, os Teus planos, Pai, de ver uma cidade transformada, de ver famílias sendo transformadas em nome de Jesus. Pai, levanta cada um de nós com poder, com autoridade para interceder, para orar e nos posicionar naquilo que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Que o Teu reino venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre a nossa região. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala, Sandra. Amém. O Sandro vai dar um depoimento aí. Não, só falei amém, só. Glória a Deus. Gente, obrigado pela participação de vocês. E vamos continuar sonhando que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Amém. Domingo nós teremos Amém. aí o Dia das Mães, né? E eu creio que será um culto especial. Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. E as mulheres, sábado, hein? Vamos fazer propaganda aí do culto das mulheres lá, vai ser tremendo, hein? Estou sabendo aí de grandes coisas aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Sandor, depois eu quero um autógrafo, Sandor. Falou.